Alguém faz ideia o que é que tem a ver com a tua internet? Fibra ótica, claro. Sem fibra ótica, tu não botaria uma palavrinha lá no Google e em menos de um segundo, milhões de resultados não iam brotar na tela do teu computador. Porque boa parte daquelas informações, às vezes, vem de servidores que estão fora do país. Um computador instalado lá na Califórnia, manda com informações através da internet para o teu computador num piscar de olhos. Isso só é possível graças à fibra ótica, certo? Agora vamos entender por quê. Qual é a coisa mais rápida que existe na natureza? A luz. Então se eu quiser, a luz do vácuo, parabéns, hein? Se eu quiser mandar informação na maior velocidade possível, o ideal é usar o quê? A luz. Com certeza. A luz no vácuo, só que agora fazer vácuo é complicado, porque vácuo é uma criação humana. Na natureza o vácuo não existe. Mesmo entre as estrelas, tu sempre vai ter uma partícula ou outra cruzando o vácuo do espaço. Então não é vácuo, o vácuo é nada, certo? Então tu vê que loucura, vácuo é uma criação humana. Que loucura, né? Certo? Aquela é boa. Outra, o vácuo da moto, né? O cara da moto pega o vácuo. Aí como é que ele respira se é vácuo, né? Por que ele não morre lá? Já que tem vácuo atrás do caminhão, ele... vácuo! Sacou? Cuidado, tá, galera? Não estou dizendo que tu não deve falar, pô, entrei no vácuo. Tudo bem, as pessoas vão entender. Só que se tu quer entender o que é que está acontecendo ali, é que tinha ar, moléculas se chocando contra as pessoas. O caminhão passou e retirou rapidamente aquele ar, que quase instantaneamente se fecha atrás do caminhão. Mas ele demora um pouco para se fechar completamente. Mas já tem um monte de moléculas naquela região. Porém, menos moléculas do que do lado. Então, as moléculas da lateral acabam empurrando a pessoa para frente por uma diferença de pressão. Se fosse vácuo, que é a ausência de ar, o motoqueiro morreria asfixiado. Tem gente que viaja colado no caminhão, que é praticamente tentativa de suicídio. Basta o caminhoneiro peidar, a pessoa de trás morre, basicamente é isso, certo? Outra, tem gente que vai no meio do caminhão, aí passa o cachorro morto, o caminhoneiro, o cachorro morto, coitado, passa pelo meio. O motoqueiro não tem nem chance de essa, mais uma pessoa, mais um corpo jaz, tá beleza? Então, por favor, cara, não viaja, não fica atrás do caminhão não, e não é vácuo, não é vácuo. Vai, com vontade. Olha só que interessante que eu quero te mostrar. Ar e água. O que acontece mesmo com o raio de luz? Como? Aproxima. Por quê? Porque a velocidade diminui. Ou seja, a velocidade da luz na água é menor, o índice de refração da água maior que do ar. Claro, do ar é 1, só perderia por do vácuo. Não é isso? O que tu acha que acontece se eu aumento o ângulo de incidência? Aumentei o ângulo de incidência, tu enxerga que eu aumentei o ângulo de incidência? O que tu acha que acontece com o ângulo de refração? Aumenta. Tudo bem para vocês? Não, cuidado, ó. Aumentou em relação à luz branca que eu fiz ali, né? O raiozinho vermelhinho ali desviou diferente. O ângulo dele, o ângulo de incidência dele em relação ao ângulo de refração dele, o ângulo de refração ficou maior. Eu estava fazendo a comparação com o raio anterior. Ou seja, vamos chamar de 2 aquele ali, ó. 2. Vou chamar de 1 aqui, ó. I1, R1. Sempre vai acontecer nessa situação que o R vai ser maior que o próprio I. Tudo bem? Sempre vai acontecer que o R vai ser maior que o próprio, porque já que a velocidade... Está errado, né? Tá certo. O R tem que ter diminuído. Concorda comigo? Dá pra ver, galerinha? O R tá pequenininho, o I tá grande. O I tá grandão, o R aumentou, mas ó, só se fosse reto, né, que ia continuar igual, né? Tudo bem? Então o R é menor que o I. Beleza? Mas a pergunta que eu tinha feito era, já que eu aumentei o I, já que o I2 foi maior que o I1, o que eu posso falar do R2 e do R1? Tem que aumentar também, né?
Se o ângulo aumenta, o outro aumenta. Como, professor? Ué, n de chegada vezes seno de chegada é igual ao n de saída. Se eu mantenho os n's constantes, se eu aumento esse ângulo, esse outro ângulo tem que aumentar, né? Se eu diminuo um desses ângulos, o outro ângulo também tem que lógico, faz sentido? Se eu fizesse um raio mais próximo da normal, o ângulo de refração tinha que ser mais próximo da normal. Proporcionalmente é o seno. Por isso que não é nem direta nem inversamente proporcional. E a natureza tem dessas coisas, né, cara? A natureza tem dessas coisas. Por exemplo, os campos eletromagnéticos de uma onda eletromagnética são representados matematicamente por funções seno e função cosseno. Olha que loucura. Não conta pra ninguém, até a voltagem da tua tomada é uma função seno. O eletricista, coitado, ele acha que é 220 volts na tomada, mas é mentira. A tomada vai de mais 310 a menos 310 volts 120 vezes por segundo. É uma função seno maluca. Só que se a gente conta isso para o eletricista técnico, ele não vai querer ser eletricista. A gente finge, não, querido, fica tranquilo. É 220 volts constante. Mas é mentira. É uma alternada, né? Corrente elétrica alternada. Não é 220 volts ali, tá? É só uma mentirinha matemática para a galera ficar calma. Tu vê como a natureza às vezes é bizarra, né? Agora eu te pergunto uma coisa. Imaginem vocês o seguinte, ó. Imaginem vocês o seguinte. Eu tenho aqui um material onde o N é maior. Se o N é maior, a velocidade da luz. Em volta desse material verdinho, eu tenho uma casquinha rosinha, NB. Eu estou dizendo a vocês que o NA é maior que o NB. Portanto, VB é maior que VA. Ou VA é menor que VB. Tudo bem para vocês? Imagine que eu pego um raio de luz. O raio de luz está se propagando inicialmente em que material? No verdinho, no de menor velocidade. E aí de repente aqui é a reta. Ele vai tentar ir para o material B, o material de maior velocidade. Para isso acontecer, ele tem que aproximar ou afastar da normal? Ele vai ter que afastar, tu concorda comigo que ele teria que fazer isso aqui? Beleza? Só tem um detalhe, eu pergunto a vocês. Material A, material B. Lá vai a luz. Se são esses materiais, o que acontece com o raio? Afasta. Se fosse o sentido oposto, seria assim, né? Beleza? Concorda comigo? Tu concorda, cara, que vai chegar uma hora que esse ângulo de incidência vai ser tão grande, vai ser 90 graus, esse ângulo de refração, ele vai ter que ser menor que 90. Mas pensa o sentido oposto, a luz chegando de A, num ângulo tão grande, que na hora que ele fosse para o material B, o raio, em vez de penetrar, ele sofre reflexão. O nome? Total. Vocês lembram desse detalhe do segundo ano do ensino médio? Vou fazer assim, ó. O raio entrou e vai se afastar ou se aproximar? Agora vai se aproximar, não é? Porque a velocidade diminuiu. Concorda comigo? Certo? Se o raio fosse chegando, ele ia se afastar. Quando eu aumento o ângulo de incidência, aumento o ângulo de refração. Acabamos de discutir isso. Chega uma hora que o ângulo de incidência é tão grande que o ângulo de refração já atingiu o limite quase 90 graus. A partir desse momento, já que não dá mais para aumentar o ângulo de refração, já que eu estou vindo de baixo para cima, chega uma hora que esse ângulo de incidência é tão grande que o ângulo de refração atinge. Se eu passar desse momento, se eu tentar fazer o ângulo chegar ainda mais inclinado, em vez de ele refratar, ele vai sofrer reflexão. Como é o nome da reflexão? Sabe por que ela é dita total? Ela é dita total pelo seguinte motivo.
A reflexão do espelho é só 75% da luz que volta. Bate a luz no espelho, volta só 75%. E tu te vê super bem. O espelho da tua casa, se estiver bem limpinho, né? Tu consegue te ver com bastante nitidez, né? Quanto da luz que está voltando? 70%. Então, quando eu te olho diretamente, eu vejo 70% mais luz do que quando eu me vejo no espelho. E mesmo assim, eu me vejo super bem. Sabe quantos por cento da luz que chega acima do ângulo máximo de incidência? Sabe quantos por cento da luz reflete? 99,9% da luz. É justo chamar de reflexão total, né? É bem justo, né? Então o índice de refração que o professor tinha falado do diamante é alto? É alto. Por isso que ele aprisiona a luz dentro dele. Então olha só. Chega na fibra ótica, esse ângulo é tão grande que ultrapassa o ângulo chamado ângulo limite. Como ele ultrapassa o ângulo limite, em vez de o raio penetrar no material vermelhinho, ele sofre reflexão total. Como o ângulo de incidência dele é grande, passou do ângulo limite, ele sofre reflexão total. E quantos por cento do raio é refletido? 99,9%. A gente estica um fiozinho desse de fibra ótica por debaixo do oceano, aqui do Brasil até os Estados Unidos. Quilômetros e quilômetros de fio. A gente lança uma luzinha dessa aqui no Brasil, essa luzinha vai sofrendo sucessivas reflexões totais e sai quase instantaneamente lá do outro lado. Quem manda a luzinha daqui é o computador da tua central de internet. Quem recebe a luzinha lá são os computadores das centrais do Google, do Facebook, tudo que tu pode imaginar. E por isso que tu consegue hoje informação do mundo todo num piscar de olhos, graças à fibra, que funciona através de reflexão, que é um caso especial, digamos, da refração. Porque quando a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Quando a velocidade diminui, pois então chega uma hora que o ângulo de incidência é tão grande que o ângulo de refração vai superar 90 graus. Nesse momento ocorre reflexão. Agora olha só, para liberar uma pergunta. Como é que será que se calcula esse ângulo, esse menor ângulo que tem que acontecer ali, chamado ângulo limite? É só, na verdade, tu aplicar a lei da refração. A segunda lei da refração, considerando a situação limite, que seria um ângulo de refração de... Vamos lá, N de chegada vezes seno de chegada é igual, me ajuda. Quem é o N de saída? NB vezes. Quem seria o seno de saída? 90, acabou. Quanto é que é o seno de 90? 1. Já que o seno de 90 é 1, eu vou passar o NA dividindo, pronto. É assim que se calcula o seno do ângulo limite. Basta pegar o índice de refração do material de saída e dividir pelo índice de refração do material de chegada. Só tomam cuidado, galerinha. Qual é o maior valor que existe para seno? 1. O maior valor que existe para seno é 1. Ou seja, vai ser sempre o N menor dividido pelo N, pronto. Simples assim. Mas isso já é volume 3. É que eu me empolguei. É volume 3. Essa parte de reflexão total, fibra ótica, é só no volume 3. Agora olha só, já que falamos do diamante... Pois não. Só deixa o amigo falar que ele estava esperando há séculos. Se o raio incidente for na própria normal, né? E aí, galerinha? Se o raio incidente for na própria normal, como é que vai ser o raio? Como é que fica? Qual é o ângulo de incidência? 0. Seno de 0 é igual a NB vezes seno de R. Qual é o seno de 0? 0 vezes NA. 0 é igual a NB vezes seno de R. Pode ser 0 esse cara? Não. Índice de refração 0 existe? Não. Qual é o menor índice de refração que existe? De quem é esse índice? Do vácuo. O N do vácuo é 1. O N do vácuo é 1. Esse cara não vai ser 0. Quem é que tem que ser 0 então? Para o seno de R ser 0, qual será o valor do R?
lá, então passa reto. Beleza? Por isso que quando tu olha o Sol, ele nunca está onde tu está olhando, ele sempre está abaixo de onde tu está olhando, exceto em solstício de verão em zênite, quando o Sol está bem a pino em cima da tua cabeça. Aí sim tu olha, agora eu estou vendo o Sol de verdade. Em qualquer outro lugar tu está vendo uma imagem do Sol que não está na posição verdadeira do objeto. Abaixo, vamos ver por quê? Sim. Bacana, olha só, garoto, interessante a tua pergunta. Por isso que os dias na Terra são maiores devido à refração da luz na atmosfera, certo? Olha só, o Sol está aqui na verdade, vem um raio de luz. Como a velocidade vai diminuir, o ângulo vai se aproximar da normal, sempre mais acima. Tu enxerga ele. Esta é a imagem dele, então ele está sempre mais abaixo. Como é que é? Como é que é? Refratável para baixo. Isso, é isso aí. Quando o Sol já está se pondo lá do outro lado, ali é o objeto. A luz do objeto vem aqui na atmosfera, reduz de velocidade e se aproxima da normal. O teu cérebro enxerga o Sol mais acima de onde ele está. Então o Sol está sempre abaixo de onde tu... Que eu fico revoltado quando eu me lembro que eu não estou vendo o Sol. Não é o Sol aquilo ali. É os raios de luz que foram curvados pela entrada na atmosfera e estão me iludindo. Que nem quando tu olha um peixe debaixo d'água, aquilo ali não é o peixe. É a imagem do peixe. Tu atira nele, ele... errei. Tem que atirar na sombra do peixe, não é? Tem que atirar, na verdade, numa região um pouco diferente. Eu não sei exatamente aonde, eles sempre me enganaram. Olha só, tá aqui o peixe. A luz saiu da água e foi pro ar. Vai aumentar de velocidade. Vai se afastar. Então, na verdade, o peixe parece estar mais no raso. Atire sempre o arpão mais profundo. E um pouco que na sombra se divide. Pois então, como a sombra dele, se o Sol estiver bem no alto, a sombra dele vai revelar a posição verdadeira dele, eu concordo. Mas se o Sol estiver muito inclinado, não. Certo? O professor fala que o NB tem que ser menor sobre o maior. Estava NB sobre NA. NB sobre NA. Mas o NB era maior? Não, o NA é a velocidade do B que era maior. A velocidade do B era maior, então o NB era menor. Tá? Porque senão não funciona a fibra ótica, senão a luz ia passar da fibra ótica. Beleza? Vamos ver se na próxima aula eu faço a revisão de eletrostática, bem rapidinho, e migro para física aí que eu quero dar um gásinho hoje. Você já tem o volume 3? Oh, coisa boa!